Olá, alunos, olá, tutores, sejam bem-vindos à nossa última aula, o nosso último encontro da disciplina Planejamento Financeiro. Espero aí que todos tenham aproveitado a revisão da aula de empreendedorismo e agora nós vamos fazer aí uma revisão, né, de tudo que nós aí colocamos para vocês, que vocês tiveram oportunidade de conhecer, e hoje nós vamos estar fornecendo essa segunda oportunidade de rever todos os assuntos. Espero aí que vocês prestem atenção. Se tiver dúvida, fica à vontade, aproveita a oportunidade. O professor Willis está aqui mais uma vez conosco para poder nos auxiliar. Tudo bem, professor? Tudo bem, professora Miriam. Estamos aqui mais uma vez para auxiliá-los nesse crescimento profissional, nessa nova profissão que vocês estão buscando adquirir. E se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos estar aqui prontos a responder as dúvidas, pronto a tirar as dificuldades que vocês tiverem. Certo, Miriam? Certo, obrigado, professor. Então vamos aqui dar uma olhada, né, em todo o conteúdo com calma. Mais uma vez, nos colocamos à disposição. Se alguém tiver a dúvida, a oportunidade é essa, ok? Vamos ao objetivo da nossa aula de hoje: compreender e conhecer os conceitos de planejamento financeiro, né? Compreender. Aí fala, professor, eu já sei. Que bom, que maravilha, ficamos muito felizes com isso. Identificar as funções administrativas, que eu tenho certeza que agora vocês já sabem aí de cor, cada uma delas. Estou feliz por isso. E suas operações na área de finanças. Como essas funções administrativas, né, elas atuam dentro da área de finanças, né? Porque a gente vê o pessoal comentando das funções administrativas em diversas áreas. A área ali de almoxarifado, patrimônio, a área de recursos humanos. Aí quando você vê na área de finanças, como eu aplico? Agora os alunos do IFRO já sabem. Compreender a importância do acompanhamento e controle do fluxo de caixa. Então, basicamente, nós vamos nos ater, na nossa aula de hoje, uma revisão geral sobre os temas tratados da aula 1 a 7. Os conteúdos são conceitos de planejamento financeiro, funções administrativas, capital de giro e capital fixo, fontes e formas de financiamento, orçamento empresarial, planejamento financeiro, controle financeiro, ações de controle e fluxo de caixa. Então aí nós vamos ter a oportunidade de navegar novamente dentro desses conteúdos. Então, primeiro, aí o conceito foi ali na nossa primeirinha aula, do número teleaula 1, planejamento financeiro. E antes de adentrarmos no assunto planejamento financeiro, nós falamos um pouco de planejamento, né? Porque o planejamento está em tudo, né? Eu tenho certeza que na aula de empreendedorismo vocês tiveram essa oportunidade também, logo antes da nossa aula, rever um plano de negócios, que em suma é um planejamento. Então nós vemos que primeiro eu tenho que saber para onde, com quanto, com quem, como. Eu tenho que dar ali um norteador, porque senão qualquer direção me serve. E não é isso. Eu preciso ter um alvo, eu preciso ter um objetivo, eu preciso ter uma meta. Aonde a minha empresa quer chegar, o como ela quer estar, ela precisa estar, ou o sócio empreendedor, seja ele o empresário ou o investidor, seja ele o administrador financeiro, ele precisa saber aonde ele quer estar. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, dependendo aí vamos dizer, da amplitude, né, da alavancagem financeira desse empreendimento. Eu determino aonde eu quero estar. Então, tudo parte de um planejamento. O que, como, porquê e quem e quando. Então, definindo isso aí, eu vou passar por todos os processos. E, lógico, entramos no planejamento financeiro. Como eu falei para vocês, que é o sangue da organização. Sem ela, sem esse impulso, sem esse sangue ali girando dentro da empresa, eu não consigo fazer nada.
Vocês concordam que sem o dinheiro eu não consigo fazer nada? Eu vou ter ali, estabelecer um excelente, como a professora colocou agora há pouco para vocês, um excelente plano de negócios, ótimas ideias, eu teve todo o cuidado de fazer uma análise de mercado, uma pesquisa, tudo. Mas eu só consigo fazer isso se eu tiver um planejamento, se eu tiver um controle. Para quê? No final, para que a empresa possa ter o quê, pessoal? O que toda empresa visa? Lucro. Então, o planejamento financeiro vem para administrar essa função dentro do setor de finanças da tesouraria. Ele tem que nortear os rumos do negócio. É por meio desse planejamento financeiro que eu consigo enxergar se a minha empresa tem condições de subir ou ela pode ocorrer o risco ou até mesmo ter um declínio total. Não é isso, professor? O planejamento está em todo o processo, né? Senão, não adianta eu ter toda uma estrutura montada se eu não ter um bom planejamento e principalmente na área de finanças. Isso mesmo, professora. O planejamento é o início de todo o processo. Quando você pensa em fazer uma festa, você não pode partir para comprar ingredientes, fazer um bolo ou comprar salgados. A primeira coisa que tem que fazer é o planejamento. Quantas pessoas vai vir nessas festas? Qual vai ser o espaço que eu vou usar? Quais vão ser os salgados, bebidas que eu vou oferecer? Todo esse planejamento tem que vir antes de você fazer qualquer coisa. Assim também nas empresas. Antes de montar uma empresa, você tem que planejar o que essa empresa vai oferecer. Para quem ela vai oferecer os produtos? Qual é o seu risco do negócio? Qual é o prazo em que você vai ter o retorno daquele investimento? Então, todos esses aspectos têm que ser pensados antes de montar o negócio. E até mesmo de lançar um produto quando já tem um negócio pronto ou entrar em um novo mercado. Isso mesmo, professora? Isso mesmo. O professor falou ali da festa. Eu lembrei até do bolo, né? A gente tem uma brincadeira que, isso é igual receita de bolo. Pois bem, imagine uma receita de bolo para fazer um bolo. Tem gente que fala receitinha de bolo. Trigo, ovo, leite, ovos e manteiga. Bate tudo e açúcar, né? Bate tudo e coloca no forno. Mas a gente sabe que não é assim. Tenho certeza que aí vocês estão nos assistindo, tem muitas mulheres aí que gostam, né, dos serviços domésticos, gostam de aprimorar. Então, assim, eu falo para vocês, eu vou designar vocês a fazer um bolo. Primeira pergunta, partindo aí do exemplo do professor da festa. E esse bolo? É para quantas pessoas? A partir daí eu começo esse planejamento, refletir. Eu tenho material suficiente? Correto? Qual é a sequência? Entra lá a capacitação para fazer esse bolo. Eu misturo tudo e bato? Será que é esse o bolo que eu estou querendo fazer? Aí, professor, até aí tudo bem. Eu tenho todos os ingredientes, o bolo é para 5 pessoas e que mais? Ok. E eu perguntei para vocês se vocês sabem fazer o bolo. Imagina alguém que não sabe fazer o bolo, né? Ali vai colocar um leite gelado dentro de uma massa ou um leite quente dentro do ovo, o ovo vai endurecer. Imagine a confusão. Então, tudo isso. E o principal, alguém se preocupou de olhar se tem gás? Já pensou? Quer dizer, eu estou só pedindo para fazer um bolo. Olha o planejamento aí, pessoal. Então aí as donas de casa sabem, né? Já aconteceu comigo, eu confesso, começar a fazer um bolo sem pelo menos checar se tinha o gás. Aí o bolo murchou. Eu perdi meu ingrediente, tive prejuízo porque os meus ingredientes foram ou eu tive que comprar outro. Imagine agora, traga aí para o mundo empresarial. Algo que não foi pensado, algo que não foi estudado, pode acarretar grandes prejuízos. Só como um exemplo aí, com uma atitude simples, o planejamento também tá, que é fazer, como o pessoal faz, receitinha de bolo. Então tá, esse bolo aí pode dar prejuízo para vocês, tá bom? Só para a gente dar uma descontraída. Mas vamos lá. Nesse primeiro aqui conceito, nós temos o planejamento direciona a empresa e estabelece o modo pelo qual os objetivos financeiros podem ser alcançados. Olha aí. É por ele que a gente consegue, né, pessoal? Nós ouvimos durante todo esse período que é ele que dá esse direcionamento, porque ele vai falar qual é o meu fôlego
que a minha empresa tem para alcançar aquilo que eu estabeleci. Um plano financeiro é, portanto, uma declaração do que deve ser feito no futuro. Em sua maioria, as decisões numa empresa demoram bastante para ser implementadas. Claro, porque ela depende de recursos. Então, tudo aquilo ali que eu planejo, eu tenho que ver o momento certo. Numa situação de incerteza, isso exige que as decisões sejam analisadas com grande antecedência. Então, aí quem trouxe esse conceito do planejamento foi Lemes. E aí nós também concordamos com Lemes quando ele coloca que tem que ser muito bem analisado. E o planejamento financeiro é esse instrumento que propicia, aliás, isso à empresa. Tá? É por meio dele que eu consigo estabelecer se o meu negócio é o momento certo de investir ou um cenário de incerteza. É por meio dele que eu consigo estabelecer, lembra lá da penúltima aula? Projeções. Eu tenho condições de honrar meus compromissos? Então é por meio do planejamento financeiro que nós temos condições de fazer essa análise. Vamos seguir. Funções administrativas. Então, eu não vou nem repetir ou preciso, pessoal, as nossas 4 funções básicas. Isso, lembrando, nós estamos focados na área de finanças, mas as funções administrativas, elas fazem parte de todos os processos, de todas as áreas de dentro da empresa, seja ela de recursos humanos, seja ela de almoxarifado, seja ela de controle da área operacional, tudo as 4 funções administrativas, elas têm que ter. Mas, professora, é obrigada a ter o planejamento, a organização, direção e controle em todas as fases, em todos os processos? Sim. Por quê, pessoal? Vamos então recapitular aí rapidinho. O planejamento, ele trata-se da elaboração de planos financeiros, geralmente sobre a projeção de resultados operacionais. A organização é a estrutura racional, de acordo com as normas de organização. Direção é direcionar mesmo, direcionar os funcionários, os encarregados. E o controle é a execução, né? Controlar o que está sendo executado dentro da empresa. Para quê? Para que eu possa fazer uma possível correção ou, de repente, aprimorar aquilo que está dando certo. Então, essas 4 funções administrativa dentro do planejamento também financeiro, ela é eficaz, tá? Então é por meio dela que eu consigo verificar o que eu planejei para minha área de finanças. Qual é o lucro que eu previ? Ok? Qual é que o empresário previu para aquele momento, para aquele semestre? Planejei? Ok. Então, a partir daí, eu vou organizar a minha estrutura para que eu possa alcançar aquele objetivo. Ok, estruturei? Estruturei. Agora eu vou direcionar para que os funcionários me dê essa resposta, me dê esse retorno, para que a minha empresa conclua todas as fases do que foi estabelecido. E na área de finanças é aquele ciclo operacional. Lembra do ciclo PDCA que nós colocamos para vocês? Eu planejo, eu executo, ok? Eu controlo e depois eu corrijo. Como isso funciona na área operacional? Aquela fase da onde eu compro a matéria-prima, correto? Depois eu tenho que prover a estocagem, a confecção daquele produto, venda, recebimento e pagamento dos fornecedores. Esse é o ciclo na área de finanças, basicamente. Então, também é necessário as 4 funções administrativas. Composição do orçamento empresarial, foi outro tema que nós discutimos, né? O que se compõe um orçamento empresarial? Primeiramente, como nós vimos, orçamento de vendas. Tudo parte dessa primeira etapa dentro de um orçamento empresarial, que é o orçamento de vendas. É a peça básica para o desenvolvimento do planejamento, posto que condiciona as demais fases do processo. Como assim, professora? A partir do planejamento de vendas, eu primeiro organizo o orçamento de vendas para depois discutir os demais? Sim.
é por meio dessa informação, tá, que o administrador financeiro ele vai partir para as próximas etapas. Ele vai estudar o mercado dele. Como foi, primeiro internamente, por meio de análises financeiras, de vendas, ele sabe em que mês ele faturou mais ou menos. Qual foi o produto que saiu mais, qual foi o produto que não teve aceitação pelos clientes. Aí ele faz essa análise interna. As políticas, por exemplo, de vendas, elas foram satisfatórias? Foram ou não? Política externa, ele consegue analisar por meio do marketing. Será que o marketing foi eficaz? Eu consegui vender aquele produto? Então o mercado vai falar. Né? Então a gente tem costume assim também, como exemplo, são as famosas ondas do momento, né, professor? As modinhas, que também o mercado verifica o que está sendo o boom do momento, o modelo de carro, o modelo de roupa, o que está sendo mais consumido, né, dentro do mercado financeiro, o que está em evidência para ele também elaborar esse orçamento de vendas. Isso mesmo, professora. Sobre essas modas, esses produtos são passageiros, temos que também um cuidado no planejamento, porque se esse produto é um produto que pode ser uma moda e demanda um alto grau de investimento, por exemplo, compra de máquinas, é necessário ser bem planejado, porque você vai imobilizar um alto valor. Se essa moda passar logo, você pode não ter esse retorno. E também assim, temos que até ver os mercados, se o mercado ele consegue comprar um produto de moda, ou se ele está aderindo realmente àquela moda. Temos, por exemplo, o caso de uma empresária que ela investiu em um shopping e montou uma paleteria. Só que aquele shopping era numa comunidade que tinha uma renda não muito alta. Resultado, as pessoas que frequentavam aquele shopping preferiam comprar sorvete, que era mais barato. E essa paleteria faliu. Então temos que pensar muito bem nessas modas, no mercado onde ele está sendo implementada, todos esses fatores. Isso mesmo, professor? Isso mesmo, muito bem colocado pelo professor, porque você ali deixa de investir em alguma outra coisa para colocar, vamos dizer, todo o teu investimento, todo o teu esforço, todo o teu capital de giro, e o negócio ali tende a ser passageiro. Aí é onde entra o planejamento financeiro. Esse orçamento de vendas, ele verifica todo o mercado, como é que ele está se comportando, correto? Vamos seguir. E temos aqui o orçamento, na sequência, o orçamento de produção. O orçamento de produção é feito após o orçamento de vendas, pois ele usa o orçamento de vendas com base, né? Como uma base para ele saber o que ele vai produzir. Correto, pessoal? Por meio dele se determina as quantidades de produtos que deverão ser fabricados, levando em conta o volume de vendas projetado para cada período, assim como a política de estoque e projetando também os custos e despesas envolvidas em todo o processo produtivo. Então, vocês verificam, primeiro eu preciso informar para a minha empresa, por meio do orçamento de vendas, o que precisa ser produzido, qual é a quantidade, qual é a projeção, qual é a expectativa do mercado. A partir daí a produção vem e começa a trabalhar esses dados, determinando quantidades, estoque, projetando cada período que o orçamento de vendas forneceu. Orçamento de compras, com base no orçamento de produção, e na composição de cada produto, pode-se orçar as necessidades de matéria-prima, né? Onde aqui tem que ter muito cuidado, porque na expectativa, no anseio de colocar aquele produto que está, vamos dizer, em evidência no mercado, ele pode ali fazer um estoque, uma compra feita sem planejamento e pode ocorrer o risco de vencer. Estávamos falando nisso, né, professor, na última aula, sobre estoques que vencem, né, por conta compras mal feitas dentro da empresa, né? Isso mesmo, professora. Sobre esse orçamento de compras também, um outro fator interessante a observar são nas indústrias. Temos que planejar esse orçamento de compra, pensando também no orçamento de produção. Por quê? Se eu vou produzir, eu vou precisar de insumos. Imagina eu com linha de produção, produzindo e me falta um insumo essencial. Então vou ter que parar minha linha de produção por falta de um insumo que muitas vezes é barato, muitas vezes não tem um custo, mas sem ele eu não tenho como continuar produzindo. Então eu vou perder horas de funcionário, vou deixar máquinas paradas sem atividade,
às vezes o produto lá perdendo valor por estar parado, ou até mesmo vencendo alguns produtos que estavam em produção por falta de um insumo que às vezes pode ser até barato. Isso mesmo, professora? Corretíssimo. O orçamento aí de compras, ele é fundamental porque gira todo esse processo na estocagem, né? E vai atrapalhar em todo o processo produtivo. Porque se trabalha, por exemplo, no fabricação, um exemplo de cosméticos. Imagina eu estar ali todo um processo e faltar ali vamos dizer assim, um ingrediente necessário, né, uma composição necessária para a fabricação daquele produto. Ele não vai parar todo o processo para aguardar a chegada desse material. Muitas vezes ele pode ali perder toda uma produção. Isso acontece bastante, né, em empresas de grande porte, né, professor, em fábricas. Isso mesmo, professor. E tem até algumas indústrias que não pode parar. Por exemplo, um laticínio, um frigorífico, ele não pode interromper a atividade. Indústrias de bens essenciais, como as companhias elétricas, companhias de água, elas simplesmente não podem interromper as atividades. As indústrias alimentícias que eu citei, porque se elas pararem, elas têm que demandar todo um processo de higienização de todas as instalações, e as outras indústrias, porque simplesmente as pessoas demandam esses produtos a todo momento e não podem ficar sem eles. Agora imagina uma indústria elétrica faltando algum componente básico para as linhas de transmissão e as linhas de transmissão sendo interrompidas. Imagina São Paulo inteiro às escuras por falta de cabo elétrico. Não dá, né? Certo, professora? Certíssimo, né? O transtorno, né? O prejuízo, enfim, além para toda a população e principalmente para a distribuidora de energia. Mas e também nós temos mais um orçamento que compõe o orçamento empresarial, que são os orçamentos básicos, e seriam as nossas despesas, né, onde ali tudo isso está envolvido dentro do orçamento empresarial. Quais são, pessoal, as nossas despesas? Nós já falamos sobre isso, que as despesas elas estão relacionadas ali mais à parte de estruturação administrativa, conta de energia, conta de água, o aluguel do prédio, o pagamento de funcionário. Para que toda a estrutura ela funcione, essa área administrativa também tem que estar funcionando. E esse orçamento é necessário, porque eu só consigo executar as outras etapas se eu também tenho essas despesas, ou seja, essas pessoas envolvidas nesse processo para que tudo aconteça, correto? Então, assim, nós já fechamos planejamento financeiro, orçamento empresarial, o que constitui, e agora nós vamos falar de capital de giro. Pois bem, o que é o capital de giro, né? Ou seja, ele é ali, é o que eu preciso para ter de curto prazo dentro da empresa, né, pessoal? O que eu preciso para que eu possa, esse orçamento que nós acabamos de falar, para que esse orçamento de despesa, ele seja cumprido, eu preciso ter capital de giro, e eles estão dentro de contas circulantes dentro da empresa. Só lembrando aí, pessoal, como dica, não pensem que capital de giro está relacionado apenas a ativos circulantes. Eles estão inseridos nessas contas para que eu possa cumprir o que está estabelecido nos meus passivos circulantes. Então, capital de giro, olha aí, presta atenção nessa dica. Capital de giro, eles estão incluídos nos ativos circulantes e nos passivos circulantes, tá? Eu não quero que vocês saiam daqui com essas dúvidas. Nesse contexto, o capital de giro precisa manter-se em um nível satisfatório, ou seja, nos ativos circulantes, e devem ser capazes de cobrir os seus passivos circulantes. Então, eles estão relacionados. O capital de giro, ele trabalha com os dois. Eu preciso ter essa disponibilidade financeira no meu ativo circulante para que eu possa cumprir o meu passivo circulante. Capital de giro é o capital de trabalho. É por meio dele que eu consigo cumprir as obrigações dentro da minha empresa. Correto, pessoal? Vocês estão lembrados lá? Então, os recursos para financiamento aos clientes, por exemplo, no venda a prazo, eu só consigo fazer isso dentro da empresa quando eu tenho capital de giro, para que eu possa manter essa venda a prazo. Porque tem aquele ciclo operacional aonde fica ali uma lacuna, e é por meio do capital de giro que eu consigo cumprir ali, financiar o meu cliente.
ok? É aquele dinheiro que vai me permitir, a curtíssimo prazo, cumprir os meus compromissos dentro da empresa. Então, se o capital de giro está relacionado com as contas financeiras que giram o movimento dia a dia da empresa, podemos concluir que toda empresa que vende a prazo precisa de recursos para financiar seus clientes, correto, né, pessoal? Precisa. E ela consegue isso se ela tem caixa, né? Toda empresa que mantém estoque de matéria-prima ou de mercadorias precisa de recursos para financiá-los? Sim. Porque nós já falamos sobre isso também. Eu preciso pagar o meu fornecedor, preciso da matéria-prima que ele me fornece e eu preciso de dinheiro para pagá-lo. Por quê? Porque eu vendi a prazo aqui em cima, eu fiz venda a prazo, eu não tenho dinheiro na hora. Eu vou ter daqui 30 dias e eu preciso cumprir os meus compromissos. Quando a empresa compra a prazo, matéria-prima, mercadoria, significa que os seus fornecedores financiam parte ou todo o estoque, correto, professora? Correto, é uma forma de se ter um capital de giro também dentro da organização, é com o financiamento dos fornecedores. Não é isso, professor? Isso mesmo. É interessante chamar aqui, nesse caso, que comprou mercadorias para pagar a prazo, essas mercadorias fazem parte do capital de giro enquanto elas não forem pagas. Certo, professora? Corretíssimo, porque elas estão ali todas, né, comprometidas, né, enquanto ela não for cumprida, elas fazem parte do capital de giro, correto? Quando a empresa tem prazos para pagar as despesas, que nós já falamos o que é, vocês agora já sabem, significa que parte ou total dessas despesas é financiada pelos fornecedores. Como, professora? Porque o que acontece muitas vezes? Eu estou cumprindo meus compromissos no pagamento de despesas e o meu fornecedor, para que eu possa continuar girando a minha empresa, ou seja, que ela não falte energia, que eu cumpra o meu salário, que eu pago o meu aluguel, os fornecedores eles me concedem prazos. Problemas especiais de capital de giro, sazonalidade, ou seja, baixa nossas vendas, tem época do ano que está mais, está menos. Então isso tudo, nós já sabemos que os relatórios de finanças, eles permitem o empresário verificar com antecedência. Ciclo operacional longo, né? Aquilo que eu falei para vocês. Às vezes, para que eu possa capitalizar ou melhorar esse giro, eu preciso diminuir esse ciclo operacional. Aonde é isso mesmo, professora? É nas vendas a prazo. Em vez de vender ali até 90 dias, eu faço em 2 vezes. Insuficiência de capital. Vários fatores podem contribuir isoladamente ou em conjunto para que o volume de capital de giro seja insuficiente para o funcionamento normal da empresa. Outro problema sério no capital de giro, redução de vendas, que está ligada aqui à sazonalidade, crescimento de inadimplência, né, tem que ser bem avaliado, aumento das despesas, aumento dos custos, né, principalmente de matéria-prima. Então, nós vimos capital de giro, eu tenho dinheiro para operacionalizar a minha empresa, ou eu sei quais os problemas, como identificar, e eu vou lá, se eu não tenho tudo isso, eu posso também buscar financiamento, que é compras parceladas, né? Parcelas ali que eu posso estar financiando, fazendo um investimento dentro da empresa, para que eu possa comprar um maquinário, para que eu possa ampliar o meu prédio, para que eu possa abrir uma nova loja, eu busco financiamentos. Correto, pessoal? Isso também nós já falamos para vocês. Quais são esses financiamentos? Nós temos o financiamento de curto prazo, o financiamento de longo prazo. Eu tenho certeza que vocês já viram isso em empreendedorismo, porque é bem discutido isso, porque é uma forma que nós precisamos saber quando elaboramos o plano de negócio, quais esses financiamentos, correto? Então, os principais motivos que levam uma empresa a buscar o financiamento. Quando a empresa é constituída, né? Então, eu preciso abrir, eu estou ali ainda na fase de planejamento do meu plano de negócio, eu busco financiamento. Quando a empresa resolve expandir, quando a empresa encontra dificuldades em suas finanças. Mas nós falamos também que é preciso fazer uma análise antes de buscar o financiamento. Para quê, quanto e como? Porque às vezes eu acho que eu preciso, né? Eu acho, olha a palavrinha aí.
Eu preciso ter certeza, pessoal, porque isso aí é um endividamento que a empresa ali pega, se ela for de longo prazo, por muito tempo. Então eu preciso saber para quê, quanto e como. Porque muitas vezes eu acho que eu vou resolver o meu problema da minha empresa e às vezes esse problema ele pode ser resolvido dentro da empresa. Correto, professor? Muitas vezes é resolvido dentro da empresa mesmo. Correto, professor. E outra parte muito importante, como vai se pagar esse empréstimo? Exatamente, porque se eu não tenho condições, lá na frente eu posso ali estar fechando a minha empresa porque eu não consigo cumprir com os meus compromissos. Principais fontes de financiamento, como já falamos para vocês, capital próprio, que é o ideal, né? É fazer a famosa poupança. Primeiro, eu faço ali uma economia, verifico que é a melhor forma e a mais indicada é você fazer o seu financiamento dentro da própria empresa, né? Tirar ali, fazer um caixa para poder custear um investimento futuro. Da família, né, que nós já falamos aqui, mas é um tipo de financiamento muito complicado, né, porque muitas vezes pode dar um desentendimento na família, a família pode até se achar dona do negócio. Isso tem que ser muito bem estudado, muita gente procura esse tipo de recurso, principalmente pequenos negócios, mas tem que ser com muita cautela. Sócio investidor, né? Esse sócio investidor, muitas vezes ele já está dentro da empresa, né? Ele entra como um aporte maior. Temos, claro, o BNDES, principalmente aí para com juro, é um dos melhores, né, no nosso país. Né, eu tenho o BNDES, tenho outros bancos também no norte do nosso país, no nordeste, que tem os financiamentos, vamos dizer, atrativos, tá? Mas são tipos de financiamento que eles não são simples, mas eles são, vamos dizer assim, são temáticos, tá, pessoal? Mais na frente, tenho certeza que vocês terão na atividade profissional de vocês, conhecerem que eles lançam editais, né, com linhas específicas para esse tipo de financiamento. E precisa, lembrando que é um tipo de financiamento que precisa de um bom planejamento financeiro, porque eles exigem um plano de negócios, precisa de projetos. Investimento coletivo, investimento anjo está sendo bem usado em nosso país agora, né, onde sócios, vamos dizer assim, investidores, eles por verificar que o seu negócio é atrativo, ele termina financiando o seu negócio, mas lógico, com uma cota, né? Isso não é nada de bondade esse anjo não, tá, gente? Ele também tem a sua participação, né? Esse anjo aí vem de uma sigla em inglês, angel, né, professor? E já bem usado fora do nosso país. E agora aqui entrou com força total, principalmente na área de tecnologia. Aceleradora, fundo de investimento. E nós temos, lógico, várias instituições financeiras. Então, o financiamento, ele se divide em curto e em longo prazo, né? Então, vai depender de que tipo de negócio que você está tentando buscar, né? Se for de curto prazo, nós temos aí várias, vamos dizer, opções. Uma delas, nós temos de curto prazo, que é o CDC, né, o crédito ali direto ao consumidor, ao cliente, né, que você pode, o cheque especial, o desconto do cartão de crédito, né, você faz a compra parcelada e a financiadora, ela já, vamos dizer assim, emite esse dinheiro, essa carta para você, esse aporte dentro da tua empresa. Isso são financiamentos de curto prazo. Tá? Que você pode ali capitalizar de imediato o teu capital de giro, correto? Então, são financiamentos. E quando eu busco fazer investimentos aonde requer, vamos dizer, um aporte maior, eu termino alocando um leasing, por exemplo, né, que nós já falamos. Aí tem outras, as factories também, que ela trabalha com curto e com longo prazo também. O leasing é de médio a longo prazo. Então, isso tudo, pessoal, antes nós colocamos para vocês a necessidade de ser bem analisado, né, para não sair ali fazendo um financiamento que possa depois se arrepender. Verifica, né, se a tua empresa não tem condições de replanejar, de se reestruturar para que ela não possa buscar esse financiamento fora.
né? Então tem que ser analisado, mas partindo da necessidade, procurar financiamentos. Olha o contrato, né? Vocês como técnicos, vocês têm essa, vamos dizer assim, essa obrigação ali de estar orientando. Vamos ler esse contrato, vamos verificar a taxa de juro, é atraente, o que é verificar, porque opções de financiamentos nós temos diversas, mas elas têm que ser bem analisadas, correto? Vamos seguir. Controle financeiro, né? O que é o controle? Como o Neto aqui coloca, que o controle financeiro visa acompanhar todo o desempenho financeiro da empresa, analisando as possíveis anormalidades que possam ocorrer entre os resultados previstos e realizados, e também corrigindo-as. Ou seja, o controle financeiro, eu planejei, né, eu estruturei minha empresa, eu tenho capital de giro, se eu não tenho, ali eu busquei financiamento para comprar máquina, enfim, eu estruturei minha empresa, eu tornei ela operacional, está tudo funcionando, correto? Agora eu preciso estabelecer uma cultura de controle de todos esses processos, em todas as fases, lá desde o orçamentozinho de vendas, quando inicia o planejamento financeiro, até o recebimento do meu cliente. Eu preciso ter um controle de tudo. Lembra de novo do ciclo PDCA, né, professor? Onde o controle ali, ele vai checar, vamos dizer, a palavra final. Está sendo feito conforme o planejado? Né? Isso mesmo, professora. Não tem sentido você fazer um planejamento, se depois você não for controlar, verificar se aquele planejamento está realmente sendo executado como foi previsto, se está ocorrendo distorções para que possam ocorrer as correções, ocorrer melhorias e para que se possa ser feito novos planejamentos. Ou seja, sem controle, não tem por que haver planejamento, certo? Corretíssimo. Isso mesmo, professora? Muito bem, professor. Então, nós temos dentro do controle algumas características, né? Como nós já conversamos sobre isso, mas vamos lá. Para ser eficaz, um sistema de controle deve focalizar as atividades adequadas a ser realizado no tempo certo, dentro de um custo aceitável, com objetividade, dando ênfase à exceção. Isso é importante. Além disso, deve ser preciso e realizado por todos os envolvidos da empresa. Então, dentro dessa característica, eu falo novamente para vocês que o mais importante, não adianta também eu ter várias informações se elas não me chegam de forma clara, objetiva, no tempo certo, correto? E que todos sejam comprometidos, todos têm que estar, porque em determinado momento, se eu não tenho esse comprometimento, lá na frente ele vai me dar um dado totalmente errôneo, né, que pode prejudicar todo o meu processo. Ações de controle, né, nós colocamos aqui algumas perguntas, né, que tem que ser, devem, né, ser observadas, que muitas empresas desconhecem. Né, nós falamos isso, acredito que na quinta aula, né, o total de contas a receber dos clientes, os meses que eu tenho contas a receber, o montante em atraso, o valor que está vencido há 30 dias. E tem muitas empresas, por falta de organização, elas não têm, pessoal, essas informações. Então, fechamos aqui com o fluxo de caixa. Né, que é ali o finalmente do negócio. O que é esse fluxo de caixa que a professora falou tanto no decorrer das aulas, né? É aonde eu consigo fazer a minha projeção, aonde estabeleço a minha sobrevivência. É por meio do fluxo de caixa que eu tenho como saber se eu tenho ou não condições de manter o meu negócio. Então, eu passei por todas as fases e agora eu preciso gerenciar o quê, pessoal? O meu dinheiro, o meu lucro que entrou dentro dessa empresa, correto? Isso aí é fundamental agora nessa fase que passei por todo o processo, né, professor? Isso mesmo. E quando se fala em fluxo de caixa, nós também falamos em projeções de fluxo de caixa, projeções financeiras. E para ter um entendimento do que é uma projeção financeira, imagina você dentro de um cinema. Aqui atrás de você está o projetor, lá na frente está a tela. E o projetor que estaria atrás seriam as informações financeiras que já ocorreram na empresa, ou seja, fatos que já ocorreram na empresa. Você está olhando aqueles fatos que ocorreram, para agora você projetar o que pode ocorrer no futuro, o que provavelmente vai ocorrer no futuro, para que você possa tomar decisões antecipadas. Esse seria assim
uma analogia boa de uma projeção de caixa. Isso mesmo, professora? Isso mesmo. E para que eu possa fazer essa projeção, eu preciso aqui de algumas informações que os controles, antes, que eu já adotei ali naquele meu planejamento financeiro, alguns controles, essas informações que ele fornece, aonde se encontram dentro desse relatório? Dentro do controle mensal de estoque, eles se encontram dentro de contas a pagar e a receber, eles se encontram também em diário de vendas, mensal de despesas, o de bancos e o diário de caixa. Então, só para relembrar os alunos do controle mensal de estoque, que informações eles, vamos dizer, vão auxiliar o meu fluxo de caixa. Por exemplo, a quantidade de estoque por período que eu preciso ter dentro da empresa, certo? E por meio dessa informação do controle mensal, eu sei quanto eu vou ter que disponibilizar num determinado período, por exemplo, no Natal. Então, eu sei que o meu controle de estoque, por meio de projeções do ano anterior, ele já me dá subsídios para que eu possa organizar o ano seguinte, correto? Um controle mensal de estoque também dá essa informação, correto? Ou, vamos dar mais um exemplo, eu tenho ali, coloco um produto à venda e eu tenho que saber por meio do controle se eu tenho estoque suficiente para manter aquela propaganda que o marketing fez, correto? Nós temos também o controle de contas a pagar e contas a receber. Esse também, e eu digo que é um assim que deve ser observado diariamente, porque é por meio dessas informações lá no fluxo de caixa que eu consigo estabelecer os meus compromissos, né? Então, eu tenho minhas contas a pagar, as minhas contas a receber, e como eu falei para vocês, elas têm que estar em equilíbrio dentro da empresa, né? Então, aquilo que está no meu ativo circulante, eu tenho condições de cumprir com o meu passivo? Tem ou não tem? Por onde eu vejo? E por onde eu vou colocar essas informações nesses demonstrativos contábeis? Por meio das minhas contas a pagar e a receber. Eu controlando isso, eu sei quanto eu tenho para receber e quando eu tenho que pagar os meus fornecedores. Então, eu vou saber pelo fluxo de caixa, se daqui 2 meses, o compromisso que eu assumi com o meu fornecedor numa compra de 60 dias, eu vou ter caixa, eu estou projetando o meu caixa, correto? Vocês estão entendendo aí essa revisão? Preste atenção, eu fiz uma compra com o meu fornecedor para 60 dias e efetuei vendas. O fluxo de caixa vai permitir se eu tenho ou não um compromisso para honrar aquela duplicata. Tá? Então, daqui 60 dias eu vou ter caixa? E quem é que vai... Onde está isso? No fluxo de caixa, é por meio das projeções. Lembrando, vocês lembram que tem um prazo de cobertura? Quem lembra o que é o prazo de cobertura? Ok, é o período mesmo, pessoal. Pode ser de 60, pode ser 30, pode ser de 6 meses, 1 ano. Então, eu posso projetar para todo um período. Eu posso fazer uma projeção de fluxo de caixa para um período de 1 ano. Quem sabe ali tem empresas que fazem uma projeção muito mais, vocês não têm ideia, de até 10 anos. Então, isso aí vai depender do porte da empresa, né? Uma empresa de grande porte, ela precisa ter essa projeção aí de longo prazo, não é isso, professor? Isso mesmo. Imagina só uma empresa como a Vale do Rio Doce, a Petrobras, que fazem investimentos vultosos, planejando apenas para 1 ano. Não dá, né? Elas têm que planejar realmente para um período muito longo. Isso mesmo, professor? Isso mesmo, professor, obrigada. Então, nós temos controle diário de vendas, o controle mensal de despesas, nós temos os controles de banco, o controle diário de caixa, né? Então, por meio desses controles, eu vou alimentar quem, pessoal? O meu fluxo de caixa, né? Que ele vai ali ser a minha projeção futura, seja ela assim, mas professora, é só futura? Não, gente, ela pode ser por período, é o prazo de cobertura. Correto? Então, nós temos aqui, ó, novamente aqui falando das projeções, só para vocês terem ideia, que o fluxo de caixa, ó, ele precisa ter o detalhamento de todas aquelas projeções, daqueles controles, para que ele possa fazer
uma análise futura por meio dos controles. Aí ele começa a projetar. Qual é a minha projeção de recebimento para os próximos 15 dias? Qual é o meu desembolso com compras e serviços? Despesas com o pessoal. Aí fala, professora, mas são variáveis? Sim, lembra que a professora falou que lidar ali realmente com vendas é variável, isso não é certo, ele é incerto. Mas tem projeções que ela é quase, vamos dizer, a margem de erro é pouco. Por exemplo, despesa com o pessoal. Por quê? Porque eu tenho o salário já estabelecido no início do ano e com isso eu consigo projetar ele até o ano seguinte. Então, assim, se alguém entrar, fizer uma nova, vamos dizer, admissão dentro da empresa, as variáveis são pormenores, não é isso, professor? Isso mesmo, professora. E é interessante quando nós observamos as receitas mais variáveis, são receita de vendas, as vendas em si, depois as vendas a receber. Nós temos uma variação. Primeiro, nós não sabemos, nós iremos vender realmente aquilo que estava planejado. Pode haver uma crise no mercado, pode haver um novo produto que foi lançado naquele mercado que possa concorrer eficazmente com o seu produto que já havia. Enfim, há muitos fatores que podem diminuir a quantidade de vendas. Você vendeu? É certeza de que você vai receber? Teoricamente seria. Teoricamente você vendeu, você vai receber. Mas o cliente seu pode entrar em recuperação judicial, ou ele pode abrir falência, ou se for pessoa física, ele pode simplesmente dar o calote. Então nós temos uma variação, tanto das vendas, você não sabe se você vai realmente vender, quanto das receitas a receber, que você também não tem certeza se vai receber todas. Certo, professora? Certinho. Então, vocês vejam que está tudo, no final, fechou no fluxo de caixa, onde permite, né, por meio do fluxo de caixa, a principal finalidade dela é informar a capacidade dela de se continuar no mercado de trabalho, no mercado financeiro, desculpem, para que isso ocorra de forma satisfatória. Ele precisa ter essa gama de informações. Então, veio lá do início do planejamento e chegou agora no fluxo de caixa. É a minha capacidade, eu tenho ou não capacidade de liquidar, honrar os meus compromissos. Então, por meio dos controles, o fluxo de caixa, ele me dá essa informação. Eu tenho ou não, é a partir dele que eu sei o momento certo para buscar ou não financiamentos, para fazer novos investimentos. Eu consigo ver a minha capacidade de continuar no mercado. Correto, pessoal? Então, nós estamos partindo aqui para o finalmente já da nossa aula. E eu quero deixar para vocês assim, um pensamento bem importante que eu costumo sempre falar para os meus alunos, né? Ser culto para ser livre. Né? Eu só consigo obter os meus sucessos, as minhas realizações, uma carreira brilhante, se eu busco o saber, o conhecimento, né? Porque aí fala assim, mas professora, será? Gente, eu posso garantir para vocês, porque não é ser rico, isso não quer dizer que você está realizado, né? Você ter outros bens materiais não quer, mas o saber te torna uma pessoa rica, rica culturalmente, culto para entrar e sair e falar e conversar de assuntos, né, importantes para a vida profissional da gente. Eu me orgulho e posso falar com vocês com toda a probidade, onde eu trabalho, fora aqui o IFRO, tem estagiários do IFRO, e eu me sinto muito feliz em ver que vocês, não só do IFRO, mas em especial do IFRO, são muito bem valorizados dentro da empresa, pela dedicação de vocês, pelo esforço, pelo comprometimento. Então, continue dessa forma, buscando, estudando, para se tornar essa pessoa cada vez mais culta. Né? Então, essa mensagem que eu deixo para vocês, e eu vejo no meu local de trabalho, reforço, os estagiários, são estagiários do IFRO, né? Isso aí faz uma diferença lá dentro. Por quê? Porque já tem a característica e permaneçam com essa característica desse diferencial dos alunos do IFRO. Me sinto muito feliz de ter colaborado com o aprendizado de vocês nessa disciplina. Espero, assim, sinceramente, que vocês possam ter compreendido
a revisão, que vocês tenham ali assimilado, que façam uma boa avaliação. Estarei sempre à disposição. Eu espero, assim, muito sucesso para você. Obrigada, tutores. Obrigada, professor Willis. Obrigado, professora Miriam. Também desejo muito sucesso a vocês. Vou citar aqui rapidamente Paulo Freire. Uma mente que se abre nunca voltará a ser do tamanho de antes. Então, vocês abriram o conhecimento de vocês agora para planejamento financeiro e vocês não vão conseguir regredir ao conhecimento que vocês tinham anteriormente. Isso mesmo, professor? Isso. Muito obrigado, professor, por tudo. Tá? Obrigado, tutores. Obrigado pela atenção, alunos. Boa sorte, boa avaliação. E espero encontrar vocês aí, não vamos se dizer, trabalhando, né, num ambiente de trabalho, que nós possamos ser colegas de trabalho. Um abraço a todos.